Religare recebe hoje, na série especial, que foi gravada durante o Congresso Internacional da Soter em 2013, acontecido na PUC Minas, o teólogo e professor Érico João Rames. Professor na PUC do Rio Grande do Sul, Érico Rames atua na graduação e pós-graduação. Como pesquisador, realiza pesquisas na área da educação, abordando o tema da paz e não violência. É membro da Comissão de Diálogo Bilateral Católico-Luterano da CNBB e avaliador dos sinais INEP. No Religare, Érico Rames trata conosco do tema da sua pesquisa, Deus num Mundo Violento. Olá, estamos começando o Religare. Estou com o teólogo da PUC Rio Grande do Sul, Érico João Rames. Érico, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu gostaria de conversar com você sobre o que significa examinar a questão de Deus num mundo violento e tomando em consideração os estudos sobre estudos de paz, estudos de pesquisa sobre os conflitos. É um prazer estar aqui e é claro que o contexto do surgimento desse estudo de Deus e paz é duplo. De um lado, nós temos uma sociedade na qual muitas vezes a religião é usada a pretexto de violência, para praticar violência. Nós temos isso nas grandes tradições religiosas do mundo, inclusive o cristianismo, e continua hoje presente sempre de novo. Há poucos dias, anteontem, ainda nós tivemos na Nigéria uma escola que foi atacada por radicais muçulmanos por desacordo dos muçulmanos com a educação ocidental. E nós temos o tempo todo esse tipo de situações, mas também a violência estrutural, a violência social na qual nós nos encontramos, e a pergunta é como é que Deus se situa dentro dessa situação de violência. Como é que a gente pode distinguir os conceitos violência, não violência, conflito? Há uma diferença entre esses termos? Sim. Nós definimos tecnicamente a violência como sendo uma agressão que viola alguma dimensão essencial do ser humano, da natureza ou então dos animais ou do que quer que seja. O conflito é natural, a violência não é natural. E isso é uma das coisas importantes a ser sublinhada sempre de novo, porque é frequente ouvir-se dizer que o ser humano é naturalmente violento. Não é verdade. O ser humano é naturalmente conflitivo, mas não violento. A violência é uma forma de resolver o conflito. E nós podemos resolver o conflito de forma não violenta. Nós temos estruturas para isso, o próprio direito, toda a justiça, os sistemas que nós construímos na sociedade são para resolver conflitos de forma não violenta e evitar a violência. O conflito, então, sim, ele é constitutivo o conflito é da vida e da realidade. De fato, se nós formos olhar a própria estrutura atômica, os átomos, há uma certa conflitividade, se nós quisermos uma luta, mas que mantém um certo equilíbrio dentro da própria estrutura atômica e da realidade. Mas no mundo dos seres vivos, nós temos sempre de novo realidades que são assimiladas e transformadas, plantas para animais, animais para seres humanos, ou então interesses, conflitos de objetivos de interesse. Por exemplo, se nós quisermos ocupar uma mesma cadeira, então nós geramos um conflito. Então o que nós fazemos? Nós colocamos duas cadeiras, quando há duas pessoas, e três, quando há três, e assim por diante. Sim. Nesse sentido, como é que compreender que o conflito é constitutivo da realidade, ao pensar assim, em que isso favorece, um pouco como você deu o exemplo agora, né? Planejar uma sociedade mais justa, umas relações mais fraternas? Nós, naturalmente, isso é, nós precisamos conviver, nós precisamos aprender a conviver, nós precisamos exercitar isso, então nós precisamos desenvolver habilidades de convivência. Isso significa, então, uma sociedade não violenta precisa também de formação de não violência. Tradicionalmente, nós estamos acostumados ao famoso axioma de preparar a paz mediante a guerra.
Se queres a paz, prepara a guerra. Ou então a guerra como a continuidade da política com outros meios. E de fato, se nós quisermos uma sociedade não violenta, nós precisaremos superar o estágio de violência, o estágio de agressividade menor e o estágio de destruição do outro, para podermos, dessa maneira, formar habilidades, desenvolver habilidades de diálogo, de diplomacia, de relações internacionais, de instituições internacionais capazes de resolverem aquilo que são os conflitos na própria sociedade. E do ponto de vista da teologia, o que é uma teologia dos conflitos? Se puder falar assim dessa maneira. Do ponto de vista da teologia, então, antes de mais nada, nós precisamos aprender a lidar com o ser humano assim como ele é. E assim como ele é um ser educado. E assim como ele é um ser que pode ter reforçadas disponibilidades positivas, como, por exemplo, o amor, o respeito, a tolerância, a atenção ao outro. E nós reforçamos isso quando nós nos perguntamos sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo. Como é que Jesus Cristo viveu num mundo de violência? O Império Romano era violento. A dominação do Império Romano sobre a Palestina era extremamente violenta. E Jesus acaba sendo vítima dessa violência. Então, na medida que ele é vítima dessa violência e diz para nós carregarmos nossa própria cruz todos os dias, nos propõe um caminho de superação, nos instituindo como mensageiros de paz, inclusive. Como é que você, como teólogo, pensa, reflete também as ações violentas presentes na história da própria tradição cristã? Como uma realidade da qual nós precisamos fazer penitência, pedir perdão. Então, de fato, existe essa tradição no cristianismo e no judaísmo, de aprender a pedir perdão, aprender a perdoar aos inimigos, perdoar a quem nos ofende e, desta maneira, deixar viver aquele que nos ataca, que nos destrói. Esse é o princípio do não matar, que é bastante amplo no mundo das religiões, é um princípio fundamental de resolução não violenta, ou de caminho de resolução não violenta. Hoje nós temos observado que também entre as religiões há intolerância. Não é? É preciso aplicar esses estudos, né, sobre o conflito para melhor compreender e até mesmo trabalhar melhor essa questão entre as religiões? Existem várias, digamos assim, várias iniciativas nesse sentido. A primeira iniciativa é as próprias religiões procurarem se encontrar para conversarem entre si, dialogarem ou se colocarem em oração conjunto pela paz, pela resolução não violenta dos conflitos. Além disso, descobrir as potencialidades que cada religião tem de construir uma sociedade de convivência pacífica. E se nós pensamos, o grande exemplo do século XX foi Gandhi, mas também Martin Luther King, por exemplo, nos Estados Unidos. Gandhi, de tradição hindu, estuda o cristianismo, não se torna cristão, continua como hinduísta, mas reforça aquilo que é o princípio de não violência dentro do hinduísmo. Martin Luther King, como cristão nos Estados Unidos, lutando pelos direitos dos negros, o faz de forma intencionalmente não violenta. Sim, sim. Eu gostaria de dizer para o nosso telespectador que nós estamos aqui no Centro Cultura e Fé da PUC Minas durante o 26º Congresso Internacional da SOTER. Você que é associado à SOTER há tantos anos, como é que você vê a Sociedade de Teologia e Ciência da Religião se ocupando de uma temática como essa, por exemplo, o diálogo entre as religiões, a produção de uma cultura de paz, uma religião comprometida com todas essas questões? A tarefa da teologia e das ciências da religião é justamente a de procurar compreender o ser humano, compreender o mistério de Deus, compreender as relações interpessoais, as relações que são possibilitadas pela própria vivência religiosa e aprender também
no conhecimento das religiões e no conhecimento do mistério divino ou da fé, procurar reforçar e estabelecer condições para se poder, dentro da nossa sociedade no Brasil, estamos falando da sociedade brasileira, nesse caso, a Sociedade de Teologia do Brasil e Ciência da Religião do Brasil, como nessa sociedade nós podemos melhorar a nossa própria situação. E a teologia tem uma função pública para isso, assim como a ciência da religião. Tem uma função de tornar cada vez mais o Estado brasileiro, o povo brasileiro, ciente da sua própria dimensão religiosa, na medida que ela aparece, e também poder contribuir para que a sociedade brasileira possa ser pensada com critérios de justiça, de verdade, de honestidade, de transparência, valores que hoje são assignados à própria democracia na maneira como nós a vivemos. Bom, eu vou chamar o intervalo, mas nós vamos continuar para pensar sobre a realidade brasileira, a questão da violência. O Religário desta semana está aqui no Centro Cultura e Fé da PUC Minas, com apoio da PUC TV, durante o 26º Congresso Internacional da SOTER. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.